Constituição, Código de Processo Penal, tudo lixo, gente. Aqui a escola é outra. Chantagem, né? Sexo explícito imposto a quem está e a quem não está vestido. O Alexandre de Moraes é o que é, e ele extrai a fórceps de um país fragilizado, clones dele mesmo. Gente, essa é a lógica do totalitarismo. Cara, a história é a psicanálise das sociedades humanas. E esse Brasil sem história, não sabendo como nem por que ele foi o que ele foi, né, e virou o que virou, não faz ideia do que ele pode vir a ser. Portanto, gente, que ninguém se iluda. É agora, enquanto ele ainda não tem um exército e uma polícia de verdade, ou nunca. A gente precisa deter esse cara. Gente, o que o Brasil está assistindo é a vingança dos velhinhos, né, que tem custado ao país permanecer prisioneiro no tempo deles e possivelmente voltar até onde eles pretendiam nos levar lá em 1964, ou seja, de volta àquela tragédia planetária iniciada em 1917, para repeti-la como farsa, como dizia o Marx. As ilhas dos bilionários que abrigam o Parque Jurássico, de onde escapam aí os dinossauros que voltam da nossa pré-história, são as redações da imprensa pelega. Hoje, brinquedos de bilionários enriquecidos à sombra do Estado. O Alexandre de Moraes, o falsário, e os métodos apreendidos nas 123 ações que ele defendeu para o PCC, não representa esse pessoal no quesito de saudosismo das crenças do passado. Ele nunca foi senão isso que ele é, né? Um oportunista que apenas explora de arma na mão o contexto freudiano aí do drama desses velhinhos que nunca se conformaram com o golpe que tomaram antes do golpe que iam dar lá nos meados do século passado, né? E que segue à risca o que tanto viu funcionar com a sua antiga clientela. Poder é medo, portanto, que seja implacável enquanto dure. E quanto mais injusto e inexplicável é o golpe, foi o aporte do Lenin a essa máxima, mais medo ele infunde, porque deixa rigorosamente todo mundo exposto, não havendo mais lei nenhuma atrás da qual se esconder da fúria do tirano. É o que esse cara faz hoje com absoluta explicitude no atacado e no varejo, gente. Agora mesmo, por exemplo, né, na sequência desse patético espetáculo que ele pôde apresentar ontem para um país em crise aguda aí de imunodeficiência jornalística, ele exumou uma velha investigação contra o Gilberto Kassab por corrupção passiva, caixa 2 e lavagem de dinheiro, que dormia aí num tribunal de primeira instância e transpôs essa ação para o seu tribunal pessoal e intransferível, aquele onde mesmo quem ousa ensaiar falar grosso acaba sempre falando fino, né? Como o país inteiro viu acontecer no espaço de apenas 2 dias com o imasculado colega Luiz Fux. E tudo para quê? Para barrar, de qualquer maneira, a aprovação da anistia, que seria o primeiro passo da demolição da obra nefasta dele. Constituição, Código de Processo Penal, tudo lixo, gente. Aqui a escola é outra. Chantagem, né? Sexo explícito imposto a quem está e a quem não está vestido. O Alexandre de Moraes é o que é, e ele extrai a fórceps de um país fragilizado, clones dele mesmo, né? Não tem mais como se perder tempo tratando desse refreado garimpo pela violência dele aí, com termos técnicos e argumentos racionais. O que ainda pode ter algum proveito adiante, né, é retraçar a história de como o antijornalismo que sustenta a sanha dele tomou o nosso país de assalto. Cara, nos anos todos que eu passei treinando para dirigir as páginas de opinião do Grupo Estado, né, a lição fundamental do meu pai, que como dele me tutoriava nessa missão,
era de me fazer entender que não era a minha opinião que deveria aparecer nos textos publicados naquelas páginas, que desde o primeiro número da província de São Paulo, lá nos idos de 1875, quando o feudalismo que está de volta aí começava a balançar, ninguém estava autorizado a assinar. Aquele espaço estava reservado para avaliar cada ato do governo e cada notícia do dia, pela medida em que esse ato ou essa notícia aproximava ou distanciava o Brasil do ideal democrático, que era a função para a qual o jornal que depois virou o Estado de São Paulo tinha sido criado. O que deveria aparecer ali, portanto, eram peças argumentativas em torno dos valores fundamentais defendidos pelo jornal Estado de São Paulo, que era uma instituição que àquela altura se aproximava dos 150 anos de idade. Esse exercício persistente de despersonalização, que o primeiro Júlio Mesquita perseguiu com tão obstinado rigor que criou enormes dificuldades para os biógrafos e para os historiadores, tinha o objetivo declarado de afastar do pensamento do jornal as interferências da vaidade e das paixões humanas. E isso fez por aquele jornal o que a abolição da eleição para presidente fez pela democracia suíça. E o pacote, o pacto pela expulsão da vaidade daquela famosa sala da Filadélfia, proposto pelo Alexander Hamilton, fez pela qualidade e pela objetividade da Constituição americana. Foi pela absoluta fidelidade a essa norma que o Estado de São Paulo foi alçado pela opinião pública à condição de instituição constitutiva da democracia brasileira, acima das pessoas que o animavam. Como é que foi que, partindo daí, os mesmíssimos expedientes nesse momento em uso na Venezuela, na Bolívia, na Nicarágua, na Turquia, na Romênia, na Rússia, e a gente ainda vai chegar lá naquelas soluções pela janela do 10º andar em voga lá, ou na China, com quem o Brasil já assinou desde a última eleição do Lula 37 tratados de aprendizes de feiticeiro, se transformaram aqui nesses editoriais apaixonados aí de encômios pela defesa da democracia e do Estado democrático de direito. É um fato que se explica pela combinação de dois processos. O primeiro é o zelo com que nos últimos 40 anos o PT destruiu, escola por escola, universidade por universidade, o pouco que havia de educação formal no Brasil, a ponto de produzir essa geração aí com cérebros embrulhados em papel celofane, inteiramente blindados ao conhecimento do que aconteceu antes de algumas horas atrás, que hoje nos coloca, aí ano após ano, mais próximos do último lugar nas medições internacionais de conhecimentos básicos. Foi isso que criou o caldo de cultura que sustenta esse fenômeno. E o segundo foi o processo da morte súbita do jornalismo, que eu assisti de camarote. Nascida e criada no ambiente de concorrência predatória da economia de monopólios aí, que se estabeleceu depois do esmagamento do viés antitrústio da democracia americana, pela chegada da internet, e pela concorrência com o monopólio político e econômico chinês, que desrompeu, destruiu o negócio que sustentava o jornalismo, subiu ao poder nas empresas tradicionais de comunicação a geração dos boomers, que tanto mais quanto nascida mais longe da antiga fronteira da cortina de ferro, como a Ucrânia, coitada, atravessou a vida sem experimentar a opressão na pele e foi ensinada a enxergar tudo por um viés estritamente aritmético. É o que explica, por exemplo, que o Donald Trump, que é um lídimo representante dessa geração, escalhe um corretor de imóveis aí com fama de truculento, no lugar de diplomatas treinados, que é coisa de intelectual, para negociar os grandes contratos geoestratégicos aí do país líder do mundo livre, com seus sócios históricos na luta milenar da civilização contra a barbárie. E ele se arrisca seriamente com isso a cometer o mesmo erro fatal dos descendentes do Júlio Mesquita,
que, movidos por egos inchados, vaidades feridas e educações paupérrimamente cartesianas, né, puseram Cláudio Galeazzi, que era um fazedor de contas que enriqueceu, vendendo seu implacável desrespeito por qualquer valor individual que não pudesse ser traduzido num gráfico, né, para desenhar as novas redações e definir as metas do sesquicentenário baluarte da civilização contra a barbárie no Brasil, que por um século e mais vinha sendo o jornal Estado de São Paulo. Uma vez no poder, né, esse pessoal transpôs para as redações os seus métodos. Passaram a medir a quantidade de centímetros de matéria produzido por mês por cada jornalista, achando a cada ganho de produtividade medido por esse novo padrão, como o Trump com as suas tarifas, né, que estavam fazendo um excelente negócio. E isso, gente, simplesmente desligou o alarme do Brasil no exato momento em que o Luiz Inácio Lula da Silva conquistava o seu primeiro mandato como presidente da República, num país que já vinha submetendo toda uma geração a um processo continuado de rebaixamento moral, com a progressiva substituição da cultura humanista de que o Estado de São Paulo era o arauto, né, como referência crítica das ações dos seus governantes, né, para a cultura de oportunismo político, regado a apelos aos baixos instintos, especialmente da juventude, no ambiente da mais estrita amoralidade que sempre caracterizou a televisão. O resultado dessa tempestade perfeita, de que o Estado de São Paulo foi o epicentro, gente, é o país do Alexandre de Moraes. E o Donald Trump corre o risco de colher o mesmo tipo de resultado se ele não mudar de rumo nessa história. Na democracia, gente, diz a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, onde tudo começou, o governo só faz sentido se for para estar posto a serviço da defesa da vida, da liberdade e da busca da felicidade dos governados. E esses têm não apenas o direito, mas mais precisamente o dever de derrubar esse governo, se não for isso que ele estiver fazendo. A democracia, em outras palavras, gente, foi inventada para acabar com o exercício indiscriminado da força herdada por quem a tinha, apenas porque a tinha, e colocar a força doravante, legitimada somente se conquistada pelo trabalho e regida pelo direito, a serviço da liberdade e da felicidade dos indivíduos. E definitivamente, gente, não é essa a praia do Alexandre de Moraes e do entorno que beija a mão dele, enquanto grita viva a democracia. E se tem uma consciência que ele tem absolutamente nítida, é a de que foi pela violência que ele chegou à posição em que ele está, e que quanto mais ele se distancia da legalidade e da decência, mais impossível se torna voltar para elas, porque se a democracia for restabelecida, ele vai ter de pagar pelos crimes que ele está cometendo. Gente, essa é a lógica do totalitarismo, que até ser interrompido foge sempre para frente até o limite do genocídio que a humanidade experimentou no amargo século XX, cuja memória os novos totalitários cuidam de apagar. Cara, a história é a psicanálise das sociedades humanas. E esse Brasil sem história, não sabendo como nem por que ele foi o que ele foi, né, e virou o que virou, não faz ideia do que ele pode vir a ser. Portanto, gente, que ninguém se iluda. É agora, enquanto ele ainda não tem um exército e uma polícia de verdade, ou nunca. A gente precisa deter esse cara.